Petrobras está todo mundo falando besteira, porque existe uma disputa pelo poder. Então vamos lá. A Petrobras, ela é uma empresa que está sujeita às leis que regem as empresas de capital aberto. Ela está sujeita à lei das SAs. Então é o seguinte, ela faz o que ela tem que fazer durante o ano, ela tem a receita dela, ela tem aqui o custo dela, e o custo dela, vamos dividir até para culturar as pessoas, basicamente dois custos principais. O custo operacional. O que é custo operacional? O salário das pessoas, é o quanto tem que botar para fazer manutenção das coisas dela do dia a dia, o custo para a empresa operar. A gente chama isso de OPEX, que é Operational Expenditures, custo operacional, e tem um custo que chama de CAPEX, que é Capital Expenditures, que é o quanto você gasta, que é o que a gente chama de investimento, para construir navio novo, para construir plataforma, para construir uma planta nova de refino. Isso aqui é o investimento, que está todo mundo falando que a Petrobras tinha que investir mais. O que sobra, isso aqui que é o lucro, é o seguinte, a lei te manda distribuir isso. Um pedaço você é obrigado a distribuir direto, e o outro pedaço você pode guardar para uma reserva de dividendos. O que é reserva de dividendos? Quando as coisas estiverem ruins, e esse mercado muda muito, preço do petróleo sobe, tem guerra, preço do petróleo cai porque não sei o que, a OPEP falou isso, a OPEP falou aquilo, Rússia falou isso, Rússia bloquearam o gasoduto da Rússia, confusão toda, sobe e cai, preço do petróleo, do gás natural, etc. Então, para você não pagar um ano um monte de dividendo, o outro pouco, é normal que essas empresas tenham uma reserva de dividendos. Então, você paga um pedaço do dividendo agora e guarda o resto, para no ano que for pior, você poder usar essa reserva que você tem para completar. A Petrobras, ela funciona com planos estratégicos de 5 anos. O plano estratégico dela, no governo Bolsonaro, era o plano 22-27. Quando esse governo assumiu, se anda um para frente, passou a ser o plano 23-28. Você sabe quanto aumentou a previsão de investimento em relação ao que o Bolsonaro estava querendo investir e o quanto o novo governo colocou como plano estratégico para investir? Aumentou 38%. A gente está falando que aumentou quase 40%. No ano passado, de 2000... Grave esses números, irmão, para a galera parar de falar besteira. Aí começou as Petrobras, aí assina contrato, faz não sei o que, gasta. Tu cumpre uma coisa que foi planejada lá atrás. Então, o ano passado foi um ano planejado no governo Bolsonaro. Mesmo assim, os investimentos da Petrobras subiram em 23. Em relação a 22, subiu 21%. Legal, né, a coincidência. Ano passado subiu 21% em relação ao que tinha antes. Aí a galera chega e fala o seguinte, não, mas é um absurdo isso, não sei o quê, tem que investir mais. Já está aumentando 38%. Só que a Petrobras, o Jean Paul Prat, ele não pode chegar e falar o seguinte, olha só, eu vou investir 150%. O cara é o seguinte, esse cara vai preso, porque esse cara está sujeito. A lei das SAs, ele está sujeito, infelizmente, ao que ele tem que entregar para os acionistas. Ah, vai mudar o PPI completamente, não sei o quê. Do jeito que a empresa pode, se for provado que ele operou contra o interesse dos acionistas, o cara está ferrado. Tem limite legal do que o cara pode fazer. Mas aí você chega e fala, ele tem que investir mais. Aí beleza, mas vai investir quanto no ano que vem? Ah, investe tudo que a Petrobras tiver e a gente fica sem distribuir dividendo nenhum. Primeiro, você não consegue investir. Para você investir, você tem que ter fornecedor. Para você fazer navio, para você fazer plataforma, para você perfurar poço, para você fazer planta de refino, você tem que ter peça, você tem que ter aço, você tem que ter cabo, você tem que ter gente para trabalhar, você tem que ter gente qualificada para trabalhar. Então, você não consegue, por incrível que pareça, você não consegue investir 10 vezes mais porque você não tem onde investir. Segundo, como é uma empresa de capital aberto, ele não pode investir em qualquer coisa, senão ele é punido legalmente. Então, para o investimento
poder ser feito pela Petrobras, dado que a Petrobras tem acionistas, esse investimento ele tem que apresentar uma expectativa de retorno financeiro, que é assim que funciona o capitalismo, que justifique o investimento. Pagar a dívida da Petrobras, porque a Petrobras tem uma dívida enorme, quem fala isso também não sabe nada. E a esquerda adora falar isso. E por que não sabe nada? Você sabe quanto custa a dívida da Petrobras? Quanto que ela paga em dólar por ano pelo dinheiro que ela pega emprestado? Ela pega o dinheiro emprestado a mais ou menos 6,5%. Está um pouco mais alto, está 6,9%. Mas em média 6,5%. Você sabe quanto que a ação da Petrobras dá de dinheiro para os sócios em relação ao patrimônio da empresa? Põe na tela, por favor, o gráfico que eu coloquei. O quanto que ela dá de retorno para os donos. Aqui, o quanto que ela dá de retorno para os donos nos últimos anos? Está em 20%. Meu irmão, qual o sentido de você repagar uma dívida se você está pegando dinheiro a 6,5% e você está investindo esse dinheiro a 20%? Você vai devolver essa dívida? Porque para você devolver essa dívida, você vai ter que diminuir, gastar dinheiro para isso. Não. Se tem um lugar para tu pegar dinheiro a 6 e investir a 20, isso que é a alavancagem. E se você faz a alavancagem quando o retorno sobre capital é muito maior do que o custo da dívida. O governo tinha que recomprar as ações da Petrobras. E ele recomprou. No ano passado ele recomprou em torno de 3 bilhões de reais, o que o outro governo não tinha feito. Então não adianta falar tem que sair da dívida, é uma decisão burra economicamente, sair da dívida. Uma decisão inteligente e aí sim uma decisão verdadeiramente progressista, uma decisão verdadeiramente de esquerda é recomprar as ações da Petrobras de volta. E aí tem dinheiro para isso, que é o dinheiro do resultado da Petrobras. Enquanto a Petrobras for uma empresa de capital aberto na Bolsa, não adianta a gente ficar com verborragia, dando gritinho para cá e para lá, dizendo que tem que investir mais, porque tem limite do que a galera que está lá pode fazer para a galera que está lá não tomar uma multa gigante, não ser presa e não ficar completamente passível de receber essas punições todas. E recebe, né? Pessoa física. Quando chegou na hora dos dividendos, eles pagaram os dividendos obrigatórios, os 72 bi, e aí o resto, o governo falou o seguinte, vamos reter tudo. O pessoal do mercado no conselho da Petrobras defendeu pagar todos os dividendos extraordinários. O governo defendeu segurar tudo. Mas tá só seguro, porque vai ser pago. Não adianta tu ficar depois, mas tá vendo o governo só fingiu que não pagou porque pagou. Eu já estou te dizendo, esse dividendo vai ser pago para frente. Aí é discussão de quem entende do assunto. O resto é briga política por poder que está utilizando e manipulando a opinião pública que não entende do assunto.